Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos a mais um tema super especial sobre o universo do herbalismo, das ervas aromáticas, dos temperos, das especiarias. Hoje é um tema diferente, é um tema sobre os potenciais do tempero, as potencialidades dos temperos que a gente não conhece. Então a gente acaba não conhecendo o poder real dos temperos e acaba também não conseguindo usar direito. Então esse vídeo é sobre isso. Eu quero convidar você, se ainda não me segue no YouTube, aproveita e segue lá, segue o canal. E também, se você ainda não se inscreveu no site, aproveita para se inscrever também, que você sempre receberá as novidades dos vídeos, receberá textos também, tem a parte do blog, então tem muitas informações. O site é escoladeervas.com.br. Pode acessar lá e se cadastrar que você vai gostar. Bom, como eu falei, o tema é sobre o poder, a potencialidade que a gente não conhece dos temperos. Nós tendemos a colocar as coisas em caixinhas, né? O conhecimento em caixinhas, e daí os conhecimentos eles não se conversam. Por exemplo, quem já foi meu aluno sabe que eu bato nessa tecla de que não existem caixinhas. A gente fala assim, essa erva, por exemplo, melissa, ela é uma planta de chá, é para você fazer chá. E a gente deixa ela só no chá. Ela pode ser um chá cerimonioso, então gostoso, ritualístico, né? Só para você tomar uma xícara de uma infusão. Ou então ela pode ser medicinal, tá? Mas medicinal tomando chá. E a gente acaba não colocando ela na caixinha do tempero. Ou seja, essa é uma planta que ela está isolada na caixinha do chá, tá? A gente às vezes lembra que ela é também medicinal, né? Mas ela é muito usada como um chá normal, convencional, uma infusão, uma bebida, tá? Aí tem a outra caixinha, tem uma caixinha que é só do tempero. Por exemplo, muitas pessoas só usam a salsinha, a cebolinha como um tempero, né? E não percebem que, na verdade, elas são, claro, temperos, mas elas são plantas medicinais. Ou seja, você não precisa fazer um preparado medicinal, fitoterápico com ela, mas você pode, utilizando ela, consumindo ela, você também tem o benefício medicinal, além de nutricional, tá? Então, os temperos, o que acontece? Para uma planta, agora eu falo tempero de modo geral, tá? Pode ser erva, que são as partes mais molinhas da planta, né? Folhas e ramos, ou pode ser especiaria, que são as partes mais rígidas, mais duras, mais difíceis de sair de óleos essenciais, que a gente chama de especiarias. Quando eu tô falando de tempero, entendam como tudo de modo geral, não faz diferença também se é fresco ou se é seco, tudo que dá sabor, tá? Tudo que dá sabor ao nosso prato, agora eu vou puxar um pouco para biologia, porque minha formação eu sou bióloga de formação, amo botânica e quero também passar um pouquinho desse amor para vocês. Todas essas plantas que a gente chama de plantas aromáticas, seja uma erva ou uma especiaria, elas têm óleos essenciais. E os óleos essenciais, eles são importantes para essas plantas, já explico por quê. Mas eles fazem parte de um metabolismo secundário, tá? Uma planta, ela tem metabolismo primário, tá? Que é para ela, é tudo que ela precisa fazer, produzir para se desenvolver, crescer, germinar, florescer, se frutificar e depois morrer. Algumas plantas super especiais possuem metabolismo secundário, que é diferente do metabolismo primário. Então, no metabolismo primário são produzidos açúcares, proteínas, tudo uma composição convencional aí dentro de uma planta.
clorofila, né? E esse metabolismo secundário tem relação com defesa da planta. Então, pensa no universo das plantas, uma partezinha das plantas são medicinais, tá? E essas plantas medicinais, algumas delas também estão dentro do universo culinário. Então, isso se cruza. São plantas que às vezes são consideradas nos dois grupos, tanto medicinal quanto culinário. Toda planta, na verdade, culinária, todo tempero culinário, tá? Toda planta aromática, ela é uma planta medicinal. Mas não é toda planta medicinal que você usa como um tempero. Por exemplo, tem o confrei. O confrei é aquela planta que a gente chama popularmente de cola-osso, né? Porque ela tem um uso tópico para cicatrização de ossos, né? Bem rápido. E ela não é para você fazer chá, apesar de terem pessoas que fazem, né? Mas ela tem um grau de toxicidade muito grande. Não é para fazer ingestão dela. Então, e mesmo quem vai ingerir, não é um tempero, tá? Por quê? Porque na verdade, o que a gente usa como um tempero? O que a gente usa para dar sabor para o nosso prato? Tudo que tem aroma e sabor pronunciado, tá? Pronunciado. Todas as plantas que a gente consome no nosso dia a dia tem sabor, né? Uma alface, a rúcula, feijão tem sabor, mas não dá para usar esses alimentos como um tempero. Então essa é a grande diferença de um alimento convencional e de um tempero. O potencial saboroso e aromático deles, tá? Então, essas plantas que a gente utiliza como temperos, biologicamente falando, elas são ricas em óleos essenciais. São esses óleos essenciais que fazem com que essa planta exale aquele seu aroma característico, que tenha aquele seu sabor característico, por exemplo, o manjericão, né? Por exemplo, um orégano. O orégano é rico em carvacrol. O carvacrol que dá esse poder, esse aroma característico, esse sabor característico dele, né? Então, os óleos essenciais são produzidos dentro do metabolismo secundário da planta, tá? Não são todos, é um tipo de metabólito secundário, né? Não são todos os metabólitos secundários que são óleos essenciais, tá? Os óleos essenciais são uma categoria de metabólitos secundários, ou seja, são um dos grupos de substâncias que são produzidos pelo metabolismo secundário da planta, tá? E aí, para que serve isso para a planta, né? Serve para defesa. Defesa não, sobrevivência. Defesa, a gente pensa às vezes só em relação a algum bicho. Serve para sobrevivência. Seja uma sobrevivência para afastar algum bicho, seja uma sobrevivência para evitar que essa planta resseque, sofra com seca, ou que ela sofra com excesso de calor ou com excesso de frio. Então esses metabólitos secundários servem para isso, para aumentar o poder de sobrevivência dessas plantas. E também alguns, né, servem como atração, atratores de polinizadores. Por exemplo, a nossa amada lavanda, né, ela atrai as abelhas para ela, para polinizarem e com isso, né, formarem os frutos. Então, tem um poder muito maior de aumentar o ciclo de vida que esses metabólitos secundários têm, tá? Dependendo da área que você estuda, da área que você tem interesse, você pode encontrar, na verdade, esse nome metabólitos secundários com outros nomes. Ele pode ser metabólitos secundários, ele pode se apresentar como princípios ativos, ele pode se apresentar como bioativos. Os bioativos estão mais presentes na nutrição, né? Ele pode se apresentar como ativos. Aí rolou uma preguiça, a gente vai diminuindo, né, o nome. Então, esses quatro termos querem dizer basicamente a mesma coisa, tá?
tá? Metabólitos secundários, princípios ativos, bioativos ou ativos. E eles são super importantes para dar esse poder medicinal para o seu tempero. Então aí a gente entra numa outra questão. Todas as plantas que têm aroma, né, as plantas aromáticas, seja você usando para um chá, seja você usando para um tempero, elas têm o poder medicinal. Ou seja, qualquer tempero que você use na sua cozinha tem um poder, tem uma propriedade específica, tá? Por exemplo, a cebolinha é excelente expectorante, rica em vitamina C, ela ajuda a gente a melhorar quadros de gripe, fortalece a nossa imunidade. Ou seja, outono e inverno sem cebolinha não existe, né? É uma planta companheira dessas estações. Ou seja, o que a gente nós ocidentais estamos aprendendo agora, assim, é uma coisa muito nova. Aprendendo a utilizar esses temperos com um viés diferente, com um viés do medicinal, tá? Dentro da Ayurveda, dentro da medicina tradicional chinesa, se usa bastante a refeição, a alimentação como um poder mesmo de melhorar nosso corpo, tanto de prevenir doenças, né, quanto combater. Mas nós ocidentais, falando no geral, né, nós ainda estamos isso é um remédio, né, pensando do ponto de vista natural, isso é um remédio, isso é minha comida. A gente não intercala, não mistura esses dois conceitos, essas duas áreas e faz disso uma só. Porque a nossa comida, na verdade, é o nosso remédio, tá? É dela que a gente tem uma saúde melhor. E você pode utilizá-la para prevenir ou combater doenças, sem fazer nenhum fitopreparado diferente, sem precisar fazer um extrato, sem precisar fazer uma compressa, né? Ao consumir essas plantas que têm poder de consumo, que são os temperos, você também está melhorando a sua saúde. E aí a gente entra, falei da fitoterapia, né? Que a fitoterapia é isso, é fazer preparados que você use no seu dia a dia para melhorar alguma questão da sua saúde física, mental ou emocional. Mas você precisa, quais são os preparados que estão dentro da geralmente, da fitoterapia? Os chás, que são infusões, decocções, compressas, ungüentos, cataplasmas, os extratos alcoólicos, alcoolaturas. Então tudo isso é do universo da fitoterapia. E aí, fito na verdade o que é? Fito significa plantas, né? Mas é a terapia das plantas, a fitoterapia. E a terapia das plantas é feita com plantas que são medicinais, tá? Ou seja, só esse grupo das plantas medicinais que tem esse poder. Não estou falando que uma planta que você consuma no seu dia a dia, na refeição, aquela que é grande volume, não seja nutritiva, não tenha esse benefício para o seu corpo. Mas medicinal mesmo é só o grupo dessas plantas que são consideradas medicinais, que são consideradas fitoterápicas, as plantas fitoterápicas. Então, a gente está agora se inundando por um novo conhecimento, que é a integração do medicinal com a alimentação. Isso está virando uma coisa só, tá? E nisso surge um novo termo, o termo da fitogastronomia, tá? A fitogastronomia tem como base a gastronomia, o uso culinário das plantas medicinais, ou seja, o uso culinário desses temperos com um viés medicinal, tá? Ou seja, você preparar a sua refeição, preparar aquele prato, já pensando no benefício que aquilo vai ter. Ou então preparar as sinergias. Sinergias são misturas, né? Por exemplo,
clássico. Por que que a gente consome louro com feijão, tá? Bom, todo mundo em aula fala, é porque é gostoso. Claro, é porque é gostoso, a gente ama, eu amo louro no feijão. Mas o louro é uma planta que ela é carminativa, ou seja, ela evita a formação de gases, ela é digestiva. E aí a gente tem no outro lado, quem é o outro ingrediente? O feijão. O feijão, o feijão e todas as leguminosas têm um poder de formação de gases enorme, ou seja, eles produzem substâncias que dificultam também a sua absorção de nutrientes, tá? E também a digestão. Então, os fitatos, né? Quando você associa uma planta digestiva com um alimento indigesto, você está melhorando o seu poder de digestão, você está melhorando a saúde do seu estômago, do seu sistema digestório, ou seja, você já está pensando num viés medicinal, tá? Então, pessoas, por exemplo, que são do dosha vata, dentro da Ayurveda, precisam dessa associação, porque são pessoas que têm um biotipo muito suscetível à formação de gases. E aí, ter essas plantas digestivas em mãos, na sua alimentação, faz com que você tenha mais saúde e lá pra frente faz com que você evite ter alguma doença, talvez relacionada ao sistema digestório, ou seja, a gente já está dando um novo caráter, uma nova cara para os temperos, utilizar eles de forma medicinal. E isso é muito fácil, isso é muito tranquilo, porque na verdade é você saber a propriedade do tempero e utilizar ele na sua refeição. Na maioria das vezes a receita é muito simples, não tem nada diferente, só faz a gente, na verdade, utilizar a fitogastronomia só faz a gente utilizar uma gama maior de temperos, né? Porque a gente tá aí acostumado com alho, cebola e sal, né? Brasileiro, a base é alho, cebola e sal. Aí tem cebolinha, salsinha, coentro, às vezes cominho, pimenta, mas basicamente é alho, cebola e sal. E aí a fitogastronomia é um convite. É um convite para você adicionar outras ervas, outras especiarias para o seu dia a dia, para as suas refeições, trazendo não só mais sabor, mais aromas também diferentes, mas também mais qualidade de vida, tá? Os temperos, eles têm esse poder medicinal. Eles têm, olha só que incrível, né, o que eles têm para disponibilizar. Eles ofertam o medicinal, eles ofertam pra gente o aroma, eles ofertam o sabor, eles ofertam a textura. Então você pode utilizar os temperos também para dar textura no seu prato, né? Deixar ele mais crocante ou mais emulsificado. Tudo isso você consegue com esses temperos. E você deixa tudo muito mais colorido também. Então, trabalhar com tempero é trabalhar também com a cor, com a criatividade. Uma comida sem tempero é uma comida pálida. Agora põe uma cúrcuma, põe uma canela, põe temperos variados, massalas, que você vai ver que isso tende a brilhar, né? E aí, dentro da fitogastronomia, é interessante você também se conhecer, né? Não só conhecer o poder dos temperos medicinal, como eu falei lá da cebolinha, mas também se conhecer qual que é a sua tendência, né? Eu tenho uma tendência sempre de ter, por exemplo, sinusite. Ou seja, use plantas que tenham essa liberação no seu dia a dia, que tenham liberação de mucolítica, que melhorem a umidade também do seu sistema respiratório.
E para isso é um outro convite, é um convite para observação, que a gente também ocidental não tem esse hábito, observar como que aquele alimento entra no nosso corpo, qual que é o reflexo que ele tem no nosso corpo. Se você não tiver esse conhecimento, a fitogastronomia fica um pouco mais pobre, porque ela tá aí para mostrar também que cada indivíduo é um indivíduo, né? O que é bom para mim, o que faz bem para mim, pode não fazer bem para o outro. Por exemplo, tem gente que eu adoro gengibre, tem gente que não gosta de gengibre, não fica bem com gengibre. Às vezes é uma pessoa que tem um fogo gástrico maior, né? Que tem uma digestão mais rápida, que tem uma acidez estomacal maior, um desequilíbrio, né, no fogo digestivo, e aí não vai tão bem, porque isso potencializa. Tem pessoas que são mais úmidas, tem pessoas que são mais secas, pessoas que têm dificuldade de absorver nutrientes, porque uma coisa é você consumir aquilo, outra coisa é seu corpo usar aquilo que ele consumiu. Os temperos também proporcionam isso, a gente com eles consegue potencializar o nível de absorção dos nutrientes, das vitaminas, dos minerais, de tudo aquilo que a gente consome. A gente consegue com os temperos evitar que algumas outras coisas que a gente não queira sejam absorvidas. Ou seja, é uma gama enorme de potencialidades dos temperos, que às vezes a gente acaba deixando de lado porque a gente pensa naquilo só como sabor e aroma. E esquece que o principal de um tempero é o poder medicinal, tá? Espero que você tenha se encantado com essa abertura de visão. Espero que esse seja um pequeno passo para você adicionar mais e mais as ervas, as especiarias, as massalas para o seu dia a dia, que seu universo da fitogastronomia se amplie cada vez mais e que você tenha mais saúde e também mais sabor e aroma no seu dia a dia. Espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, é só me escrever aqui e até uma próxima. Um grande beijo!